São várias turmas misturadas aqui. Então, turma 1, turma 2, turma 3. Então, quem trouxe a Leice aqui para falar para a gente foi patrocínio do My Pharma to Go, que é um site onde tem muitos suplementos e marcas internacionais só sobre intestino, microbiota. E graças ao André, queria agradecer ele aqui, que trouxe uma palestrante internacional para dividir os conhecimentos com a gente. Então, como que vai funcionar? A Leice vai dar a palestra dela e depois eu não vou abrir microfone durante, até por conta da tradução, para não confundir. Então, não vai ser como a gente costuma fazer. E daí, depois, eu vou deixar 30 minutos para pergunta, que vocês vão poder abrir o microfone, perguntar em inglês, em português, como vocês quiserem. Eu ajudo na tradução ou no nosso chat, daí eu vou lendo. Vamos ver se dá para... se não tiver tempo suficiente, eu seleciono as perguntas para vocês, tá bom? Combinado? So, I'd like to introduce Leice. Thank Agora eu you. gostaria de apresentar a Leice. Muito obrigada por ter aceitado participar do nosso evento. Leice tem especialização em dietas, temos muitos médicos aqui. Ela tem um mestrado em nutrição clínica e ela é diretora clínica do Microbiome Labs. Ela é diretora clínica de aprendizagem e desenvolvimento. Eu sou uma grande fã dessa marca Leice. Se você quiser fazer uma breve apresentação da marca, seria ótimo. Acho que nem todos os que estão aqui conhecem o Microbiome Labs. Leice ensina a cuidadores e médicos sobre intervenções terapêuticas e sobre microbioma. Leice, fique à vontade para compartilhar a sua tela. Se você precisar de qualquer coisa, eu estou aqui. O Felipe também, mais uma vez, agradeço pela sua presença. Muito obrigada, Karina. Eu vou tentar falar pausadamente para que a intérprete consiga me acompanhar. Se eu estiver falando depressa demais, por favor, me avisem. Não tem nenhum problema, eu posso pausar, poderei responder as perguntas de vocês, poderei repetir alguma coisa. Fiquem à vontade para me pedirem para falar de forma diferente, caso seja necessário. Como já foi mencionado, meu nome é Leice Hall, eu sou diretora clínica de aprendizagem e desenvolvimento no Microbiome Labs. Vou falar rapidamente sobre a empresa e o que fazemos. Hoje estou realmente empolgada, vamos focar na importância dos testes de microbioma. Vamos começar a nossa apresentação falando sobre a importância, a enorme importância, aliás, dos exames de fezes, e vamos mencionar rapidamente alguns dos testes mais comuns que estão disponíveis no mercado e algumas diferenças. E depois eu vou apresentar a vocês o nosso teste, que é o Biome FX Shotgun Metagenomic Sequencing, sequenciamento metagenômico. Nós somos médicos, a melhor maneira de entendermos protocolos, intervenções, estratégias e soluções será olharmos casos reais. Então, nós somos uma empresa bastante pequena, somos extremamente focados naquilo que fazemos e posso afirmar que fazemos muito bem o nosso trabalho. Diferentemente das outras empresas no mercado, nós investimos em muitas pesquisas. Nós levamos produtos focados no trato intestinal, mas nós fazemos muito trabalho de pesquisa, muito estudo para assegurar que o produto que lançamos no mercado faça exatamente aquilo que nós dizemos. A nossa meta é ajudar os pacientes a melhorar os seus desfechos, quer seja relacionado à imunidade, à saúde em geral, equilíbrio. Nós sempre asseguramos que a nossa pesquisa seja muito bem feita e muito detalhada. Nos consideramos inovadores e sempre olhamos para o horizonte, pensando em o que há de novo, o que nós podemos fazer para irmos além daquilo que já fizemos. Não somos como as outras empresas do mercado. Por causa disso, estamos sempre mudando o paradigma daquilo que existe no mercado.
E eu acho que os provedores de medicina funcional também estão no mesmo barco. Você rejeita o status quo da medicina convencional. Vocês estão aqui porque querem pensar fora da caixa e prover novas soluções para os pacientes. A nossa missão como empresa é resolver a crise de saúde global e tornar a saúde acessível para todos. Não apenas nós lançamos muitos produtos, mas nós também damos de volta para várias organizações, diversas vezes por ano. Nos alinhamos a empresas excelentes que nos ajudam a disseminar os valores e a missão da nossa empresa. Eu sei que muitos de vocês já trabalharam com exames de fezes. Esta é uma área realmente muito empolgante. Nunca aconteceu tanta pesquisa em alguma área da medicina nos últimos anos como no microbioma, ultimamente. Então, eu não sei qual teste vocês usam, quais são os exames laboratoriais que vocês usam. Eu posso dizer que essa é uma peça do quebra-cabeças complicadíssimo da saúde do paciente e nos ajuda a entender em que direção a saúde do paciente está indo. Nós precisamos de uma mensuração de linha base. Os nossos testes e a informação que temos na ponta dos dedos são como um mapa, mas nós, às vezes, precisamos saber se estamos nos movimentando para frente ou para trás. Isso nos ajuda realmente a entender em que direção a saúde do paciente está indo. Na verdade, eu posso dizer que hoje não existe praticamente nenhuma doença que não esteja conectada à saúde do microbioma. E o que nós sabemos neste momento será radicalmente diferente daquilo que saberemos daqui a 10 anos. E daqui a 20 anos, provavelmente nós olharemos para trás e entenderemos que é tudo tão diferente porque tudo muda rapidamente. Mas essa é a mentalidade. Como médicos, nós temos que focar sempre na saúde e devemos estar sempre prontos para dizer, ok, aquilo que eu estava fazendo estava errado, agora eu vou seguir em frente e vou mudar. As pessoas às vezes se sentem desconfortáveis com isso, mas é assim que nós nos mantemos atualizados e focamos na nossa missão de ser inovadores. Então, o valor dos exames de fezes estão conectados a tudo o que fazemos. Nós teremos aqui insights importantíssimos sobre como tratar cada paciente de forma personalizada e fazer um plano individualizado. Esses testes ajudam demais os pacientes a enxergar todas as evidências que estão à sua frente para cuidarem da própria saúde. Com frequência, eu gosto de dizer que eu gosto de fazer uma comparação com o ecossistema, a natureza à nossa volta. Muitas vezes eu vejo resultados dos pacientes que se parecem com o deserto, essa imagem, onde temos pouquíssimas espécies de bactéria, poucos nutrientes, não há muito enriquecimento acontecendo no intestino. Esses pacientes precisam de muito trabalho. Normalmente chamamos isso de uma desbiose por muitas razões. O nosso objetivo é pegar os pacientes que estão em meio a esse deserto e levá-los para um ecossistema rico, diversificado, cheio de luz, de sustento, para suportar o microbioma e a saúde do paciente como um todo. Eu vou mostrar a vocês algumas das coisas que eu busco em um relatório do exame de fezes e poderemos discutir algumas situações diferentes, coisas que vocês veem na prática de vocês, para vocês entenderem o papel dos testes. Quando nós pensamos no nosso microbiota, há muitos antibióticos ou pesticidas aos quais vocês estão expostos, o tipo de fórmula que vocês comem, se houve amamentação ou não, tudo influencia o microbiota no nosso intestino. Tudo que está à nossa volta, desde a água que nós estamos bebendo, aquilo que nós comemos, vai ter um papel no tipo de bactéria que vive no seu intestino. Mas isso funciona também ao contrário. Os micróbios que vivem no seu intestino vão influenciar o seu risco de desenvolver praticamente todas as doenças conhecidas hoje, além de problemas genéticos, claro. Então, nós podemos olhar cuidadosamente para esses relatórios para vermos
os riscos relacionados a doenças como câncer, síndromes metabólicas, obesidade, a saúde hepática, problemas de calcificação. Nós estamos começando a extrapolar alguns dos padrões que nós vemos nesse relatório para esse tipo de problema. Então, posso dizer que algumas das apresentações mais comuns que nós vemos são pacientes com disfunções metabólicas, como problemas cardiovasculares, diabetes, obesidade, muitos pacientes com doenças autoimunes, problemas de pele, como psoríase, enzimas, problemas do sistema nervoso, problemas cognitivos, desequilíbrio hormonal, principalmente em relação à dominância do estrogênio, síndrome do ovário policístico e, mais uma vez, a saúde e o funcionamento do fígado. Eu não quero passar tempo demais falando da tecnologia dos exames de fezes, mas eu tenho alguns slides que eu considero importantes aqui. Eu sei que se eu me estender demais na parte tecnológica, as pessoas vão ficar com sono, mas é importantíssimo entendermos onde nós estávamos 15 anos atrás e onde estamos agora. 15 anos atrás, a maioria dos testes no mercado usavam uma tecnologia chamada sequenciamento do RNA ribossômico, 16S. Isso era fantástico, mas, na verdade, não precisamos mais usar esse tipo de tecnologia. Nós temos uma tecnologia melhor e mais moderna. Quando nós pensamos no gene da bactéria, é um círculo, onde nós temos aproximadamente 4 milhões de pares de bases. E vocês podem ver aqui essa parte vermelha do gene. Nós pegamos isso para analisar no laboratório. Pegamos um pedacinho microscópico desse material genético e fazemos uma análise para descobrir o tipo de bactéria que nós temos ali. Quando nós avaliamos o gene, se abrirmos esse pequeno círculo e o esticarmos, nós poderemos ver de ponta a ponta 9 regiões variáveis. Essas regiões variáveis nos dizem o tipo de bactéria que há por lá. O 16S normalmente avalia 2 das regiões variáveis e nós temos 500 pares de bases entre de 4 milhões. O problema aqui é que às vezes nós erramos o alvo. Talvez não estejamos identificando as bactérias da forma correta. Isso realmente poderá criar alguns problemas para você que está brincando de detetive e tentando descobrir o tipo de bactéria que vive no intestino do seu paciente e o que pode ser feito pela saúde do paciente. 15 anos atrás, isso era tecnologia de ponta. Nós não conseguíamos quase usar esse tipo de teste, mas nós já evoluímos demais. Cada vez estamos nos tornando mais específicos. Quando tentamos usar esse tipo de tecnologia para identificar espécies de bactérias e cepas de bactérias, nós temos muitos problemas. E temos um problema com falsos positivos. Isso ocorre com muita frequência. Você pode identificar patógenos que não estão lá, ou às vezes você pode não identificar um patógeno que está presente. Isso pode funcionar de várias formas e você estará utilizando informações que provavelmente não são precisas. Quando nós pensamos nas bactérias, e nós pensamos em quando estávamos no colegial ou na faculdade, nós temos todos os níveis taxonômicos. Nós começamos de forma ampla e vamos nos tornando cada vez mais específicos. O 16S não nos ajuda a identificar o filo, mas quando nós passamos para o gênero, a espécie ou a cepa, nós temos muitas imprecisões. Então, nós precisamos, na verdade, de uma ferramenta melhor na nossa caixinha para podermos educar e tratar os nossos pacientes com acurácia e precisão. Esse é o tipo de tecnologia mais avançado que nós temos, é o sequenciamento genômico. Nós avaliamos esse material genético e conseguimos colocá-lo junto de ponta a ponta. Nós conseguimos chegar ao nível da cepa da bactéria com quase 100% de acurácia. Isso significa que quando avaliamos esse relatório,
podemos ter confiança de que essa informação está correta e é precisa e te dará a capacidade de tratar o seu paciente sem dúvida, para que você possa ir na direção certa. O sequenciamento completo genômico pode identificar bactérias, vírus, fungos, protistas. Esse é o único teste capaz de identificar tudo isso com precisão. É semelhante ao uso de um telescópio da NASA, diferentemente de um telescópio que eu posso comprar numa loja aqui. Isso seria mais comparável ao 16S. Então, para mostrar isso de forma prática, eu posso compartilhar um estudo de caso da vida real de um paciente. É uma pessoa que tinha algumas dificuldades. Por exemplo, temos um médico, uma médica como vocês, e ela teve grande dificuldade para encontrar respostas para os problemas que pareciam comuns dessa paciente, e ela procurou soluções em todos os lugares. Nós desenvolvemos um plano muito bom e pensamos em partilhá-lo, porque não é nada extremo, é uma coisa mais genérica. Se vocês quiserem dar uma olhada ao relatório com as amostras, nós podemos dar essas informações, elas são públicas, estão no site da internet. Vocês podem baixar o guia de interpretação, o relatório de amostras e mais algumas informações sobre esses testes. O teste tem 20 páginas, portanto, eu não terei tempo de entrar em maiores detalhes hoje. Mas eu realmente quero dar algumas informações importantes relacionadas a esse caso. Era uma mulher de 54 anos, ela é uma profissional de saúde como vocês, e ela tinha uma dieta muito saudável, não comia nada processado, tentava comer alimentos orgânicos, tomava cuidado com a água que bebia, todas as proteínas animais que ela ingeria eram orgânicas, ela tinha uma dieta altamente proteica, e ela sempre estava muito inchada e constipada, essa era a sua maior preocupação. Ela já havia tentado de tudo, todos os tipos de fibras, tentou se movimentar, tomar laxantes, tudo aquilo que ela conseguiu pensar, ela tentou e não deu certo. Ela realmente lutou para encontrar uma solução para aquela constipação contínua. Ela ganhou mais de 10 quilos ao longo dos anos, ela engordou lentamente, gradualmente, mas continuamente. Ela sofria com oscilações de humor, problemas cognitivos ao longo dos anos, tudo isso está no relatório que eu mencionei. Então, eu vou passar as informações em detalhes para vocês. Eu quero mostrar o padrão que eu consegui identificar. Ela tinha muitas bactérias no seu intestino, tinha uma alta diversidade, diversidade alfa. Isso significa que ela tinha muitas bactérias saudáveis no intestino. Isso é muito bom. Ela tinha um número elevado de Euricaota, que é uma bactéria que produz metano. Havia 4 patógenos detectados no teste. Não eram muito altos, não precisamos fazer nada muito agressivo, mas eles estavam lá. Vamos falar novamente sobre isso. Ela tinha uma produção muito baixa de ácidos graxos de cadeia curta, vamos falar mais sobre isso. Um dos seus metabólicos bacterianos, as indols, eram bem altas. Isso estava relacionado às oscilações de humor. A vitamina K2 estava muito baixa. E as espécies keystones, ou espécies chaves de bactéria, não estavam muito ruins, mas não estavam conseguindo fazer o seu trabalho da forma adequada. Um dos principais alertas para ter um intestino saudável é ter um bom número e grande diversidade de bactérias. Você não pode ter um microbioma saudável se você sofrer com resíduos de pesticidas ou os maus alimentos que você estiver comendo, ou se você tiver sido exposto a muitos antibióticos. Então, a alfa-diversidade está relacionada à quantidade de bactérias.
Vamos olhar a amostra e os espécimes e fazer uma comparação com uma população saudável. A maioria das pessoas se encaixariam nessa caixa cinza e as pessoas que estão em uma situação muito boa estariam aqui em cima e as pessoas numa situação não muito saudável estariam aqui embaixo. Ela estava aqui no topo. Ela tinha 7,34, significava que ela estava bem. Provavelmente nós conseguiríamos melhorar um pouquinho a saúde intestinal dela, mas ela estava bem. Essa é uma mensuração, o número de bactérias. E aí nós avaliamos a qualidade de bactérias. Em alguns casos, você pode ter muitas bactérias, mas elas podem ser problemáticas, inflamatórias, ou podem causar mudanças indesejadas, prejudicando o seu intestino. Então, quando avaliamos a beta-diversidade, estávamos avaliando a qualidade das bactérias residentes no intestino dela. E ao olharmos esse gráfico sempre muda dependendo de onde você está, o que você come. Os nossos relatórios estão cada vez mais customizados dependendo da área do mundo. Nós temos clientes no Japão, no Reino Unido, no Brasil, e é preciso termos uma mensuração que reflita também o local onde a pessoa vive. Estamos fazendo um trabalho cada vez mais específico. Quando nós avaliamos a beta-diversidade, o nosso objetivo é fazer com que esse ponto verde fique próximo aos pontos negros. Quando ele se afasta, isso mostra que as bactérias que vivem no seu intestino são um pouco estranhas, não são normais em comparação àquilo que nós veríamos em um indivíduo saudável. Isso nos informa, portanto, que nós precisamos de algum tipo de intervenção, mas precisamos descobrir antes qual é o problema. Uma coisa que realmente diferencia a BioMFX das outras empresas no mercado é que vocês realmente vão aprender sobre essas bactérias, qual é o seu equilíbrio e como elas estão se saindo. É quase como se vocês se tornassem microbiólogos. Isso é divertido e nunca se chega a um fim. Sempre há tantas informações, há muito o que aprender. Vamos passar por algumas das principais características para vocês entenderem o que nós buscamos. Aqui estão as informações de um indivíduo com um intestino saudável. Aqui nós temos grandes grupos. Estamos pensando em filo, em espécies, e estamos avaliando em detalhes quem vive nessas casas, em cada casa de bactéria. Falando de maneira geral, a maior parte do intestino está ocupado por bacteroidetes, aproximadamente 64%, 28% está ocupado por firmicutes. 3% do intestino é ocupado pela proteobactéria e 4% actinobactéria. E depois, o resto está espalhado por ali. De forma geral, o seu intestino é formado por essas 5 principais filos. E vamos dar uma olhada ao equilíbrio. Ela está bem, relativamente bem, 66% do seu intestino tem bacteroidetes, tem bastante firmicutes, 45%, muito bem. 2,5% actinobactérias, 2% verrucomicróbia e depois algumas outras coisas. Não existe um caso com tamanha exatidão. O nosso objetivo é conseguir estabelecer a relação entre esses grupos. Vocês podem ver que ela tem aqui essa verrucomicróbia, essa caixinha cor-de-rosa. Esse é o filo que contém um dos grupos mais saudáveis de bactérias. Muitas pessoas têm sorte quando está ligada ao peso saudável, baixa inflamação. Ela gostou de ver a quantidade dessas bactérias que ela tinha. Aqui nós temos a comparação com a população geral. Ela está relativamente bem. Os bacteroidetes, vocês podem ver que ela não tem uma porcentagem muito alta. Os firmicutes, 74. Ela precisa de um reequilíbrio leve. As proteobactérias, ela também não tem muitas, mas tudo bem. As proteobactérias contêm muitos patógenos
e as espécies mais inflamatórias estão ali. É aí que vocês conseguem aprender algumas características para cada grupo. E aí vocês vão saber se devem se preocupar com isso ou não. Neste caso, eu não estou preocupada com isso. Eu quero que ela tenha mais cepas inflamatórias no intestino. Ela tem uma quantidade alta de verrucomicróbia em relação à população, a maior parte da população. Ela está ali nos 80%. Tem uma grande quantidade de actinobactérias também. E ela tem uma quantidade decente de grupos não identificados de bactérias. Então, o Cosmos ID fez um mapeamento de mais bactérias do que qualquer outro laboratório no mundo. Ainda existem alguns outros grupos de bactérias que nós não sabemos o que fazem ou aonde vivem. Estamos na fase de descoberta ainda. E uma coisa interessante aqui, ela tem bastante Euarchaeota, e esse é um grupo de bactérias, na verdade, chamam-se arqueias, não são exatamente bactérias. Então, vocês, como profissionais de saúde, devem falar, você está constipada? Vocês nem precisam conhecer o histórico dela sem conseguir entender isso. Você pode começar a ter uma ideia de qual é o problema dela, com que ela está sofrendo e o que você vai ver. Algumas outras informações têm significados diferentes. Sinergistetes está conectado a gengivite, ascomicota está conectada a microtoxinas, fungos e depois as eucariotas, são protozoários. A fusobactéria é altamente inflamatória e às vezes está conectada a cânceres diferentes. Então, como profissional de saúde, você vai ter uma ideia do que você está enfrentando. Isso vai ajudar a responder várias perguntas para o paciente que está sentado à frente de vocês. Então, alguns patógenos foram detectados nas suas fezes, mas como vocês podem ver, o nosso objetivo aqui é ter um índice de controle de patógenos. Ela está relativamente bem. Isso é porque todas as bactérias que nós detectamos estavam numa faixa baixa. Ela tinha algum Clostridium difficile, ela tinha Escherichia coli, Citrobacter e Bilophila. Ela estava constipada, lembrem-se. Aqui nós temos mais uma oportunidade de ver que essas bactérias causam inflamação no intestino, mas a quantidade não é tão alta. É aí que a filosofia da nossa empresa se desvia das outras empresas que estão no mercado. Nem sempre recomendamos antimicrobianos. Isso é raro. Nós gostamos de entender a situação completa, termos o máximo possível de informações do paciente. O que nós sabemos? Que a diversidade de bactérias é boa. Se nós danificarmos isso dando um antimicrobiano e reduzirmos o número dessas bactérias, muitas delas poderão ter a oportunidade de crescer em excesso, porque normalmente são mais resistentes a antimicrobianos. Então, talvez elas consigam sobreviver e cresçam mais fortes. O trabalho dela está fazendo um trabalho suficientemente bom ao controlar isso. Podemos usar suplementos dietéticos para ajudar a controlar o nível dessas bactérias e baixá-las até um ponto onde elas não serão mais detectadas, mas precisamos usar a nossa avaliação clínica com cuidado para decidirmos se isso é necessário. Porque quando nós temos um bom relatório, nós usamos os antimicrobianos e aí podemos, alguns meses depois, ter problemas maiores, mais graves. Por isso, queremos desafiá-los a pensar de forma diferente. Então, nós olhamos para 24 patógenos diferentes, alguns deles eu não havia visto antes e alguns outros eu vejo o tempo todo. Depende. Nós temos alguns um pouco estranhos aqui e ali. Estamos prestes a lançar uma nova versão do relatório, onde teremos patógenos adicionais e mais informações que vocês poderão usar. Então, um dos benefícios de usar material genético para avaliar essas bactérias
é que nós podemos olhar para as funções e a forma como elas interagem. Não apenas estamos dizendo quem está no seu intestino, o tipo de bactéria, nós conseguimos dizer o que elas estão fazendo. Essa é a pergunta de $1 milhão. Nos faz entender quais são as funções que cada uma delas tem na saúde do paciente. Nós sabemos que quando você consome carboidrato e fibras, você cria lactato, que pode ajudar a baixar o pH do intestino. Você pode criar gases como dióxido de carbono, ácidos graxos, e vocês podem ter proteínas benéficas também. Quando vocês fermentam proteína, vocês podem ter alguns compostos inflamatórios que podem ser problemáticos para vocês e para o paciente de vocês. Vocês terão os mesmos gases e alguns ácidos graxos de cadeia curta, mas uma quantidade muito mais baixa, que não será muito bom. O corpo de vocês prefere fibras, depois proteínas, depois gorduras. No espécimen dela, lembrem-se, ela estava bem constipada e não conseguia encontrar uma solução. Quando nós avaliamos o que estava sendo produzido no butirato, ele tem várias funções no intestino. É uma fonte de energia, que ajuda a manter a saúde do trato intestinal, ajuda a controlar a inflamação, e existem várias razões para a produção de butirato ser importante, mas a produção dela era muito baixa. Ela estava fora da faixa ideal. Mas ela tinha uma quantidade de acetato bem decente. Era um pouco baixa, mas estava dentro da faixa de referência. Ela tinha 824. Muitas vezes, o acetato é consumido pelas bactérias para criar o butirato, mas isso não estava acontecendo. Nós precisamos fazer uma avaliação cuidadosa para entender o porquê isso estava acontecendo. Ela tinha uma quantidade bem razoável de propionato, que também é muito importante. E, mais uma vez, nós sabemos que o corpo prefere usar fibras diferentes, polissacarídeos resistentes, para alimentar os degradadores, e eles produzem acetato, lactato, produtos intermediários, e as outras bactérias usarão isso para criar o butirato. Nós queremos que esse fluxo ocorra continuamente, queremos que o nosso corpo consiga criar mais alimentos para que as bactérias criem o butirato. Isso não está acontecendo no corpo dela, apesar dela ter uma dieta bastante saudável. Então, aqui nós temos as nossas espécies-chave, keystones, talvez esse seja um termo novo, mas as espécies keystone ou chave formam de 1 a 3% do intestino, pequenininha a quantidade, mas tem um papel importantíssimo na saúde intestinal em geral. Então, nós podemos pensar nas nossas espécies keystone e podemos fazer o possível para suportá-las. Se você não tiver essas bactérias crescendo na quantidade certa, você não terá um intestino saudável. Ela tinha uma quantidade saudável de Akkermansia mucinifila, mas ela tinha as outras em pouca quantidade. A Fecalibactéria estava bem, Ruminococcus brome, um minutinho. Ruminococcus brome é um dos principais degradadores. Então, ela é extremamente importante. Se ela não estiver ali, os pacientes se sentirão inchados, constipados, com distensão. Eu sempre recomendo enzimas digestivas para ajudar o corpo, ou comer vegetais cozidos, porque é mais difícil para o corpo dela fazer a digestão. Temos algumas outras bactérias que têm um papel importante, a Rosebúria,
a bifidobactéria tem um nível baixo, algumas não são sequer detectadas. Algumas dessas bactérias são importantíssimas. Ela tem uma quantidade boa da Bacterium rectale, ela produz butirato, mas não está funcionando. Por que não está dando certo? É por causa da produção de metano. Quando nós pensamos em quanto essa equação é complicada, nós podemos ver que a Euriqueota e na verdade, elas não são bactérias, são arqueias. E as arqueias podem ser muito resilientes no intestino, porque elas comem qualquer coisa. Elas comem o acetato, que se torna buterato, comem TMA, amônia, hidrogênio, e se mantêm vivas dessa forma. Uma das razões pelas quais nós precisamos dos ácidos graxos de cadeia curta é porque eles ajudam a manter a saúde do intestino. Os patógenos gostam que o intestino seja alcalino e eles gostam de um pH neutro para se manterem vivos. Frequentemente, a vantagem é a seguinte: bom, eles ganham a batalha porque eles comem tudo que está lá. Nós devemos tomar muito cuidado com o como nós estamos alimentando essas bactérias. Agora, a produção dos metanógenos é muito importante. Devemos focar em mantê-los em nível baixo para evitar as inflamações, porque eles conseguem paralisar o trato intestinal. Tudo por ali fica travado. Então, toda a constipação que ela sentiu não está ligada à dieta dela ou ao estilo de vida, e sim ao tipo de micróbio que vive no intestino dela. Então, só para reiterar, o hidrogênio consegue alimentar os produtores de metano, acetato, a amônia, TMA. Tudo isso alimenta os metanogênios. E tudo isso permite que muitas outras bactérias gerem bioácidos secundários que são muito inflamatórios. Nós precisamos manter as coisas em movimento. Pensem em um fluxo que para. O que acontece? Um rio que deveria correr, ele para, ele fica pútrido. Isso não pode acontecer. É isso que acontece quando você tem muitos metanogênios crescendo no organismo. Nós estamos olhando só para uma parte, mas isso não significa que o rio não vai continuar fluindo. Esse tipo de padrão normalmente gera problemas. Antes de tomarmos uma atitude muito agressiva, nós devemos fazer uma avaliação 10% do tempo. É isso que acontece. Às vezes temos um padrão diferente, com sulfeto de hidrogênio. Nós temos uma grande variedade. Nós devemos eliminar a ideia do SIBO. Eu dei uma ideiazinha básica de algumas coisas-chave que nós temos no relatório, mas nós olhamos também produção de amônia, compostos inflamatórios, histaminas, várias coisas, a produção de vitaminas também. Vocês podem ver tudo isso naquele relatório. Então, no caso dela, nós pegamos cada área onde ela precisava de ajuda. Primeiro, nós tivemos que ver se ela não tinha SIBO, quer dizer, um crescimento excessivo de pequenas bactérias. Se ela tivesse isso, nós deveríamos dar alto conteúdo de fibra para ela ingerir, isso ajudaria, mas nesse caso isso não seria apropriado. Então, primeiro, tivemos que eliminar essa possibilidade. Segundo, motilidade. Nós não podemos deixar ficar constipada, porque isso piora a situação. Então, ela tomou uma alta dose de ginger. Isso ajudou com o esvaziamento gástrico, a motilidade. Ela também experimentou o Atrantil e realmente ajudou demais a reduzir a constipação e o inchaço. Muitas pessoas ficam constipadas quando estão viajando, isso é muito comum. Então, ter um plano de ação para essas situações é algo muito importante. Usar citrato de magnésio, jejum intermitente, tudo isso ajudou demais. É importante assegurarmos que ela mantenha a motilidade. No caso dos patógenos, nós recomendamos altas doses de Saccharomyces boulardii. Por quê? Porque é eficaz
E no Andy Colai, ela estava bem, mas é bom ajudarmos. O Saccharomyces bolade ajuda a manter o lúmen intestinal saudável. Nós tentamos mudar o pH, porque se ficar mais ácido, os metanogênios conseguirão se reproduzir continuamente. E aí nós recomendamos uma alta dose de uma bactéria que tem compostos antimicrobianos por conta própria, sem danificar nenhuma das espécies boas, digamos. Quando nós enxergamos muitos patógenos no intestino, essas são uma das minhas favoritas. No caso dos ácidos graxos de cadeia curta, bem, precisamos eliminar a ideia do SIBO e usar bastante fibras, não apenas fibras para a dieta, mas é importante termos oligosacarídeos que ajudarão a alimentar as espécies-chave, ou keystones de bactérias. A dieta está sempre muito relacionada ao microbioma. Nós gostamos de usar suplementos, mas a maior parte da alimentação importante está na cozinha. Nós devemos usar amidos resistentes, tudo isso, e o Psyllium husk também pode ajudar bastante. Para as espécies-chave, o uso de polifenóis, fibras funcionais, meditação também, porque ela tinha muita dificuldade, estava muito estressada e isso estava gerando problemas adicionais na sua alimentação. Uma coisa que não mostrou no relatório era o alto nível de indoles. Os indoles vem da fermentação do triptofano. São alimentos ricos como frango ou peru, carne vermelha. Isso afeta a serotonina e ela estava tendo problemas de ansiedade, não estava se sentindo como ela mesma, porque o nível de indoles era muito alto. Então, eu achei que essa é uma correlação muito interessante. Nós não encontramos isso frequentemente, mas os níveis de serotonina afetam a saúde mental. E os níveis de vitamina K2 estavam baixos no relatório. Então, a recomendação, principalmente para uma mulher de 54 anos de idade, com risco de osteoporose conforme envelhece, a vitamina K2 tem um papel importantíssimo na densidade óssea e na saúde dos ossos. Até para os pacientes de vocês, se eles olharem para uma coisa dessas e falarem, puxa, isso aqui parece demais, vocês podem ter uma conversa com os pacientes. Quais são as 3 coisas que você pode se comprometer a fazer? Não precisa ser tudo ou nada. Dá para chegar a um meio termo e focar em um problema por vez. Ela ficou muito empolgada e quis começar. Mas se o paciente quiser escolher uma ou 2 coisas dessa lista, já será um passo na direção certa. Por isso, às vezes, esses exames laboratoriais e os testes do microbioma são de grande ajuda, porque o paciente pode ver exatamente o porquê você está recomendando algumas coisas. Eles vão enxergar o mesmo que você. Esse aqui foi um caso bem padronizado, mas eu gostaria de incentivá-los a fazer maiores investigações. Continuem a aprender sobre o Biome FX, que é o teste mais completo e avançado do mercado. Ele tem mais de 99% de especificidade e 96% de sensibilidade. Vocês não precisarão adivinhar nada em relação aos sintomas, vocês terão esse mapa completo na frente de vocês e poderão desenvolver um plano personalizado. Isso dará a vocês a capacidade de continuarem a fazer recomendações personalizadas para ajudar a evitar que o paciente tenha outras patologias. Ok, muito bom. Muito obrigada, Lacey. Eu tenho algumas perguntas, mas antes eu gostaria de perguntar ao meu pessoal se eles têm algumas perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Is the same here in Brazil we don't have Aqui no Brasil, nós não temos esse teste tão detalhado. Nós temos o 16S, nós temos o perfil com boas leituras, mas nós não
conseguimos ver os níveis da vitamina K2, por exemplo, isso é muito importante, certo? Você mostrou que isso é importantíssimo. Nós temos um laboratório aqui no Brasil que faz o shotgun, mas eles não têm um relatório com todas as funções, só o perfil das bactérias, perfil bacteriano. Então, eu estou achando muito bacana ver esse mix. O ideal é quando nós conseguimos ter as funções, as bactérias. Quero fazer uma pergunta. Nós temos esses bacteroidetes e nós vimos algumas mudanças nos estudos avaliando esse índice. Por exemplo, alguns anos atrás, nós víamos que as pessoas obesas tinham os níveis mais altos, mas agora eu já vi alguns estudos discutindo esse índice porque os firmicutes são muito bons, porque produzem o butirato. Eu queria ouvir qual é a sua opinião, porque eu vi que no seu relatório você disse que o alto nível de bacteroidetes é muito bom. Sim, boa pergunta. Há pesquisas que demonstram que o número de firmicutes alto está ligado à obesidade ou a problemas metabólicos ou de autoimunidade. Mas nós não podemos dizer que um seja bom e o outro seja ruim, porque, como você disse, grande parte das nossas bactérias mais saudáveis são firmicutes. O importante é ter um equilíbrio. Se houver um nível muito alto de firmicutes, a alfa-diversidade provavelmente será muito baixa. Então, eu tenho alguns exemplos, mas eu não tenho nenhum exemplo disponível aqui. Nós temos um problema, quando os firmicutes estão muito altos, ele trabalha contra você e contra o seu corpo, quando você está tentando perder peso. Mas há muitos fatores, na verdade. Quando o trânsito intestinal fica mais lento, você absorve mais calorias dos alimentos, 20% mais calorias. Então, o que ocorre? Um ganho de peso gradual. Mas, voltando aos firmicutes, essa não é a única razão. Nós precisamos, na verdade, olhar para a orquestra toda, a sinfonia toda das bactérias, digamos. Você começou a aula dizendo que nós precisamos abrir a nossa mente às mudanças, certo? Esse é um estudo. Há coisas que nós aprendemos alguns anos atrás e não são mais as verdades atuais, certo? É por isso que devemos continuar estudando, progredindo. Aqui no Brasil, eu vi alguns testes. Eu posso estabelecer essa correlação entre o número baixo de bacteroidetes, pessoas que têm muito inchaço, constipação, esse tipo de sintoma. Mas eu vi alguns estudos, porque, na verdade, as pessoas consumiam esse tipo de fibra, principalmente, para tentar solucionar esses problemas. Mas é como você disse, a gente não tem uma única verdade, é só isso ou é só aquilo. Na verdade, temos uma combinação. Sim, sem dúvida. Nós temos algumas perguntas aqui. A Glaucia está perguntando se esse teste está disponível no Brasil. Sim, no My Gut2Go, o site da internet, ele está disponível. Depois eu posso colocar essa informação para o grupo. E esses relatórios já estão saindo em português. Juliette está perguntando o seguinte: qual é o percentual normal para a Euriacota? Vocês conseguem ver no chat? Pergunta 1. Sim, eu vou compartilhar a minha tela com vocês novamente. Um minutinho.
Então, a faixa saudável para a Euarqueota é apenas 0,02% de todo o microbioma, para até, no máximo, 0,5%. Então, não é uma mentira, essa pequena quantidade pode causar uma mudança muito grande na motilidade, na constipação e nos sintomas que o paciente possa ter. Esse exemplo mostra que ela tinha 0,67%, menos de 1% do microbioma total. E a outra pergunta da Julieta é: qual é a diferença entre diversidade alfa e diversidade beta? Então, a alfa-diversidade é o número de espécies bacterianas no microbioma intestinal. Eu não quero sair muito do tópico, mas quando nós começamos a aprender sobre o microbioma humano, nós achávamos que existissem 1.000 espécies de bactérias no intestino. Isso era baseado no 16S. Mas agora nós já sabemos que o número real é de 200 a 250 no máximo. Então, é muito menos do que nós imaginávamos. Por quê? O 16S codificava as coisas em dobro. Ele era impreciso na época. Então, vocês verão que há muitas mudanças em relação àquilo que nós sabíamos no passado. Há muitas pesquisas que terão que ser refeitas, infelizmente. No Brasil, nós temos pouquíssimos estudos sobre a alfa e beta diversidades dos brasileiros. Em cada região, nós temos uma diversidade muito grande também. Sim, é muito interessante. A beta-diversidade avalia a qualidade das bactérias. Como o meu microbioma se compara ao seu. E a qualidade das bactérias que vivem naquele ecossistema é bem diferente. O meu microbioma provavelmente é extremamente diferente do de vocês, porque eu vivo nos Estados Unidos e eu me alimento de forma diferente, estou exposta a comidas diferentes, assim como vocês são diferentes dos nossos clientes japoneses. Dependendo daquilo que nós consumimos, o nosso microbioma é muito diferente. Então, nós desejamos ter uma similaridade com as pessoas que vivem na mesma área geográfica que nós. E Julieta fez mais uma pergunta. Como vocês medem os ácidos graxos de cadeia curta? Porque o shotgun talvez possa explicar. É como uma bioinformação? Sim, está correto. Nós estamos avaliando os genes e avaliando se eles estão ligados ou desligados, porque você pode ter muitos produtores de buterato, mas eles não estão produzindo buterato. Então, você pode ter as bactérias Firmicutes, por exemplo, que produzem buterato, mas não está produzindo naquele momento, é isso? Sim, é isso mesmo. E, às vezes, isso acontece pelo seguinte. Por exemplo, se a produção de amônia for muito alta, haverá maior alcalinidade e isso prejudica a produção de ácidos graxos de cadeia curta. Depende muito do que está acontecendo com o paciente, mas essa é uma das razões possíveis, né? A produção de metano também é uma possibilidade, eles roubam acetato. Interessante. Às vezes, nós podemos ver as boas bactérias no exame, mas o paciente está muito sintomático, mas está produzindo butirato. Eu costumava pensar isso, mas talvez ela não esteja produzindo butirato, na verdade, certo? Nós vamos adicionar algumas informações sobre os genes diferentes que estamos avaliando, porque é bem complicado. Helena está perguntando o seguinte:
Existe um perfil bacteriano predominante que pode caracterizar o desvio da rota do triptofano. Indole. Mas há alguma bactéria que possa afetar a produção de indole, protobactéria, alguma... Sim, a indole acontece quando a bactéria degrada o triptofano. Eu quero mostrar mais uma coisinha para vocês, só um minuto. Mas que bactérias fazem isso? Só um minutinho, eu vou mostrar para você. Eu tinha isso... Eu não consigo lembrar de tudo. Eu sei. São muitos detalhes, é muito complexo, certo? Esse relatório é mais complicado, porque vocês têm muitas correlações aqui. Eu tenho anotações em tudo quanto é lugar. I'll show my notes. That's okay. I'll do it. Let's see. Wow. Bacteroides, Enterococcus, different Clostridia species. Ou seja, Bacteroides, enterococos e Clostridia. O que mais, pessoal? Alguém mais quer falar? Alguém quer fazer uma pergunta? You can... Karina. Hi, Lacey. Olá, Lacey. É possível saber de onde esse microbioma ideal vem? Sim. É do projeto Human Microbiome e do American Gut Project. Nós usamos 500 pessoas para estabelecer as nossas faixas de referência, mas o banco de dados possui centenas de milhares de relatórios diferentes que nos ajudam a criar uma faixa de referência mais sólida. So this idea Então, a division of this kind of esse ideal, essa visão ideal desse tipo de bactéria é algo que pode mudar de um país para outro, de diferentes povos. Sim? Sim. E esse é o futuro da pesquisa. Isso vai continuar a mudar, a crescer. Esperamos que mais empresas, mais pessoas vão desejar contribuir para esse tipo de pesquisa médica. Sim, é por isso que eu insisto com os estudantes que eles devem usar a própria capacitação, a própria habilidade para saber o que o teste está dizendo. Porque nós não podemos ter um protocolo. Essa ciência é muito nova, é muito recente. Nós não temos uma verdade absoluta. É difícil, nós precisamos manter a mente aberta para todas as novas descobertas, certo? Karina, sim. May I add some very important information here? We are planning to have in second semester a database. Quero te dar uma informação. No segundo semestre, nós estamos planejando um estudo no Brasil. Queremos reunir todas as pesquisas que nós temos aqui, as informações, para termos referências criadas aqui no Brasil, para conseguirmos ter informações sobre o intestino dos brasileiros. Isso será importantíssimo para a próxima fase do projeto. Bacana, muito bacana. Sim, isso é extremamente importante. Os testes devem ser adaptados a cada população específica.
quer falar? Miller está tentando falar, eu não estou te ouvindo. O Felipe consegue dar uma ajuda? Que o som não está saindo. Às vezes alguma coisa com o fone pode acontecer. De dar O seu microfone está habilitado. Deixa eu te ver o que eu posso fazer para te ajudar. Quem mais? I have another question. Can you explain more about the... Tenho mais uma pergunta. Será que você poderia explicar um pouco mais sobre o Bacillus? Eu tenho algumas dúvidas. Qual é a diferença desse tipo de probiótico, os lactobacillus? Essa é uma outra apresentação inteirinha. É claro. Vamos lá. Primeiro, nós temos que rotular os probióticos de maneira diferente. Nós temos várias bactérias que sobrevivem no sistema gástrico, fazem uma colonização. Nós não estamos fazendo os bacilos crescerem no seu intestino. O que os bacilos fazem é, eles criam vitaminas, criam ácidos graxos de cadeia curta e ajudam outras bactérias a crescer, como lactobacillus. Eles ajudam outras bactérias a crescer à sua volta. Nas nossas pesquisas, nós vimos boas mudanças na alfa-diversidade por causa dos esporos de bacilos. Nós usamos cepas de bacilos, mas nós os chamamos de probióticos fantasmas, porque eles operam de forma diferente. Normalmente, estão mortos e tudo bem, mas eles vão ter uma função. Nós estamos avaliando alguns coprodutos. Um é o lactobacilo, que se liga a pylori, a H. pylori. Outra é a bactéria que pode mudar as suas ondas cerebrais, ajudar você a dormir melhor, reduzindo a sua ansiedade. Mas os lactobacilos e a bifidobactéria não vão mudar o seu bioma intestinal. Elas são usadas de formas diferentes. Então, nós usamos os probióticos fantasmas por algumas razões específicas, para tratar diarreia, por exemplo, mas não para mudar o tipo de bactéria que você tem. Elas não se colonizam. Infelizmente, a minha vida seria muito mais fácil. E esse bacilos, nós podemos usar para o SIBO? Sim, você pode usá-lo para o SIBO. Obviamente, SIBO é uma situação muito complicada. É preciso trabalhar na motilidade, fazer com que a bile funcione, o ácido estomacal, o nível de acidez deve estar no nível bom. Você tem que ter um nível ideal disso. Às vezes, você precisa de antibióticos também. As coisas são assim. Você consegue me ouvir agora? Ah, muito bom. Muito obrigada pela ajuda, Karina, pela oportunidade. Obrigado, Lacey, pela sua apresentação claríssima. Eu estava me perguntando como uma empresa chamada Nintex poderá dar suporte, colaborar com vocês em relação ao estabelecimento do intestino brasileiro, da saúde do intestino brasileiro. Nas últimas aulas que tivemos juntos, nós discutimos esse assunto e, na minha opinião, isso é importantíssimo, porque nós precisamos também cuidar da beta-diversidade. Nós estamos ansiosos por isso. E eu estou muito satisfeito com esse programa. Eu adoraria colaborar. É só um comentário que eu queria muito fazer. É isso que eu tinha a dizer. Então, nós podemos ajudá-lo nos seus esforços de várias formas, através da educação, ou se você quiser fazer pesquisa na sua área. Eu não faço isso, mas há outras empresas que trabalham com isso, há ensaios clínicos. Nós fazemos muitos treinamentos. Esse é o meu departamento, na verdade. O que mais?
Se você quiser lançar algum produto, se você tiver ideias boas, venha falar conosco, nós ajudaremos você a transformar isso em realidade. Às vezes nós fazemos isso também, mas ajudar a suportar o crescimento e essa mensagem relacionada ao microbioma, eu posso te ajudar aqui. Nós temos bastante material na nossa biblioteca, há muita coisa que podemos discutir. Excelente, nós podemos conversar um pouquinho mais offline, a Karina poderia nos apoiar também, porque você tem o American Gut Project, mas aqui no Brasil nós temos voluntários e temos muitos screenings, muitos exames com imagens. Talvez você possa nos ajudar com esses exames. O laboratório com que nós trabalhamos, bom, eles se chamam Cosmos ID. Eles não estão construindo um laboratório no Brasil? Eu estou errado? Sim, eu os conheço muito bem. Eu gostaria de fazer um comentário relacionado a isso, Miller. Nós estamos trazendo a tecnologia da Cosmos ID, estamos trabalhando em parceria com eles aqui no Brasil, temos um laboratório em São Paulo. Nós recebemos esse equipamento na semana que vem e nós vamos começar a trabalhar no projeto do intestino brasileiro no próximo semestre. Poderemos conversar sobre como fazer isso juntos. Podemos envolver todo o time aqui. Eu acho que será muito útil. Puxa vida, vocês podem ver que isso já está acontecendo. Sim, obrigado. Quem mais, turma? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Um comentário? Estou vendo a Vânia, a Asali, querida. Seu microfone está fechado. Se quiser abrir, está liberado. Oi. Olá, boa noite. Hi, thank you for the presentation. I was a little late. Obrigada pela apresentação. Eu cheguei um pouquinho atrasada. Eu estou pedindo para a André me mandar a apresentação. É um enorme prazer estar aqui com todas essas pessoas participando. Nós estamos apresentando um novo modelo, novos testes dessa tecnologia e os probióticos, como você disse. Eu estava lendo sobre o probiótico fantasma, com um senso de imunidade para o Zika vírus e também para introduzir a síntese das vitaminas e é importante colaborar com o bioma. Nós realmente esperamos ter uma boa oportunidade de trabalhar junto com esse grupo no Brasil. Nós estamos tentando avaliar a melhor forma de fazer isso. Eu comecei a estudar num grupo de medicina funcional, mas como nós sabemos, é preciso entendermos cada vez mais essas informações relacionadas ao intestino, esse ecossistema incrível. Eu acho que com a sua ajuda nós conseguiremos entender mais. Muito obrigada por ter vindo nos dar essa aula. Foi um prazer, muito obrigada. Quem mais, gente? Se vocês não quiserem falar, pode escrever, eu leio para ela, viu? Então tá, então thank you, Lacey. For me, Ok, então acho que é isso. Muito obrigada, Lacey. Eu poderia passar a noite inteira aqui discutindo esses testes, esse tópico. Essa ciência é fascinante. O meu mestrado foi sobre isso em cirurgia bariátrica. E eu comecei a estudar esse assunto em 2010, se eu não me engano. Muitas coisas mudaram. Desde que eu recebi o meu diploma da universidade, eu cuidava dos pacientes e eu via esses
testes chegando. Isso para mim é um sonho. Mexer com esse assunto é um sonho. Eu sempre acreditei demais na importância desse tema. E agora a gente consegue estabelecer uma correlação maior. Isso é muito bom. O que todos vocês deveriam fazer seria fazerem um teste vocês mesmos. Depois nós podemos olhar todos os testes juntos para avaliarmos o que cada pedacinho significa, e vocês poderão aprender sobre uma bactéria diferente, o que ela significa, se vocês precisam se preocupar ou se não precisa. Sim, sem dúvida, essa é a melhor forma de aprender. Muito obrigada. Eu vou mandar todas as informações sobre o teste para vocês, mas o Microbiome Labs é o melhor, realmente ele é fantástico. Vocês são visionários, vocês realmente são impressionantes, o trabalho de vocês é de excelente qualidade. Nós só temos 15 produtos, mas com cada um deles, nós realmente fazemos um trabalho cuidadoso. Nós temos 16 estudos, 16 pesquisas. Nós somos uma empresa bem jovem. Leva algum tempo para deslanchar, mas nesse momento nós temos 10 estudos em andamento e todos eles estão sendo publicados, passam por publicações científicas, revisão de pares. Nós temos chegar tão próximos do grau farmacêutico quanto possível. Muito obrigada. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Aqui, nós temos uma outra maneira. O probiótico não é o fantasma. Nós temos o zombi. O zombi é diferente. Eu estou lendo aqui sobre o probiótico zombi, não é o fantasma, certo? Como nós dizemos no Brasil, são partículas de probióticos. É diferente do fantasma. Na verdade, nós temos exopolissacarídeos. É isso? Sim. Sim, é a parede, certo? Temos o zumbi, certo? São como os parabióticos. Sim, produtos parabióticos são como um sinal na parede. É diferente do fantasma, certo? Sim. Nós temos um parabiótico sendo lançado e um fantasma também sendo lançado. São termos novos, cunhados recentemente, mas isso tudo nos ajuda a compreender como fazermos uma melhor prescrição. Isso nos ajuda a descobrir o que é mais efetivo, mais adequado para cada caso. E isso é excelente. Essa é a chave. Como fazer a prescrição certa. Quando, como, para quem, em que situação, para suporte imunológico. Eu acho que os zumbis devem ser muito bons, mas há muito que nós devemos aprender ainda. Por isso, essa reunião foi tão importante. Exatamente, medicina de precisão. Esse tipo de conversa é extremamente enriquecedora. Sim, precisão intestinal. Eu gostei desse termo. Muito bom. Karina, eu gostaria de te pedir um favor. Se você puder, por gentileza, compartilhar o conteúdo que você nos prometeu, isso nos ajudaria demais. Ok, não tem problema. Eu vou compartilhar com vocês, sim. Ok, muito obrigado. Alguém tem algo a acrescentar? Então, ok. Mais uma vez, eu quero muito agradecer. Lacey, muito obrigada. Muito obrigada, André. Essa apresentação foi fantástica. A nossa discussão foi muito rica. Espero reencontrá-los novamente em breve. Respondendo a pergunta da Vânia, o que prescrever, quando, onde, eu só tenho uma resposta. Onde? Está tudo no My Gut to Go. Sim, pode deixar. Eu vou olhar lá. Quando a gente que lute, né, para saber. O resto eu resolvo.
tem que entender e fazer uma junção de forças para decidir, né, todo esse mundo de prescrições com uma visão mais personalizada. É isso que a gente tem que buscar. Realmente understand the science. É isso que nós temos que fazer. Devemos introduzir o conceito da prescrição personalizada na saúde intestinal. Lacey will practice português. Yes, With all this, Lacey diz que vai começar a treinar português. Com todo esse pessoal estudando microbiótica, vai ser muito bom. Esse projeto do microbioma intestinal no Brasil vai envolver muita gente. Good night, everybody. Ok, então, boa noite a todos. Turma 3, a gente se vê nessa quarta-feira, 8 horas. A gente tem aula sobre probióticos, inclusive, então venham animados. E para as outras turmas, muito bom revê-los. Beijo, beijo, pessoal. Beijo, Boa bye, noite. bye, Lacey, thank bye, you. Bye, thank you.